Hoje temos no nosso programa de entrevistas do IMEC a um professor jovem também, é o professor Rafael Maia, do Departamento de Estatística, que está conosco há menos de um ano. 2 anos, completa 2 anos agora, dia 21 de outubro. 2 anos, né? E vai falar para nós do tema no qual ele trabalha, que é genética e estatística. Rafael, que história é essa de genética e estatística? Bom, que história de genética e estatística? Muito interessante a pergunta. Bom, a genética e a estatística estão elas andam juntas, né? Aliás, um dos pais da genética e da estatística é o Fischer, que estava com pé nas duas áreas. Então, são duas áreas que andam juntas, e o desenvolvimento da genética se deu junto com o crescimento e desenvolvimento de metodologias estatísticas, né? E como é que eu fui parar nessa área, né? Minha formação na graduação e no mestrado foi trabalhando com metodologia estatística aplicada na área de educação ou de análise de desempenho de alunos aqui dentro da universidade, e eu migrei para a genética como uma oportunidade de fazer um doutorado no exterior nessa área. E mais especificamente eu fui trabalhar com o que a gente chama de modelos de sobrevivência. Então o meu doutorado, o meu primeiro contato com a genética, e no meu caso foi mais especificamente com o melhoramento genético animal, se dá então com o desenvolvimento de metodologia estatística para trabalhar com dados numa área que a gente chama em estatística de análise de sobrevivência. Para fazer esse tipo de trabalho, você teve que estudar bastante biologia e genética, ou com a formação estatística e um pouco de seminários foi suficiente? Não, tive que estudar bastante genética. Então, como eu disse, eu fui fazer o doutorado num departamento de genética, num grupo de melhoramento genético animal. Então, parte da minha formação no doutorado foi fazendo disciplinas na área de genética, algumas estatísticas, mas algumas principalmente na área de genética quantitativa e de melhoramento animal. Então, só o conhecimento de biologia não era o suficiente. Sim, acho que como a estatística é uma disciplina, é uma área multidisciplinar, ela se aplica em muitas áreas, mas seja qual for a área de atuação que você escolher para atuar, com certeza você vai ter que estudar muito dentro dessa área para conseguir fazer essa interação entre a estatística e essa nova área. E comigo e a genética não foi diferente. Então você fez disciplinas de genética, de biologia mais especificamente, eu fiz na graduação uma disciplina de genética quantitativa e na graduação não, no doutorado, né, na pós-graduação. No doutorado eu fiz uma disciplina de genética quantitativa, e como eu estava inserido, imerso dentro do departamento de melhoramento genético animal, no grupo de melhoramento genético animal no departamento de genética quantitativa de genética da universidade, então eu participava de seminários, de reuniões e com discussão em várias áreas, e isso permitiu agregar conhecimento. Também estudei outros assuntos, mas em termos de disciplina foi uma disciplina de genética quantitativa. A universidade onde você fez o doutorado foi na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Na Dinamarca? Na Dinamarca. E aí no departamento onde você... é um departamento de melhoramento de animal? Era o departamento de biologia molecular e genética, e tinha um grupo, era um centro de genética quantitativa e melhoramento animal. E já era um departamento fortemente orientado a modelos matemáticos e estatísticos? Sim, é um departamento bastante sólido, de reconhecimento internacional, e que tem uma base de pesquisadores forte na área de estatística. O meu orientador, em particular, é um brasileiro, mas ele tem um mestrado em estatística pelo INPA, e fez o doutorado em estatística teórica na Universidade de Aarhus, também dentro do departamento de estatística, e nesse meio caminho ele migrou para a genética, mas é uma pessoa que tinha uma formação estatística matemática e estatística muito sólida, e alguns outros pesquisadores ali, tinham pesquisadores mais da área de melhoramento genético, da área de animal science, mas tinha alguns pesquisadores também com formação em estatística. Você poderia explicar da maneira mais simples possível em que consistiu sua pesquisa, em que consiste sua pesquisa de estatística e genética? Ok. Bom, no doutorado, a pesquisa, como eu disse, eu trabalhei com uma metodologia estatística chamada de análise de sobrevivência, que consiste em estudar o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. Era chamada de análise de sobrevivência porque os primeiros estudos nessa área consistia em estudar o tempo até a morte
do indivíduo, mas ela se aplica em várias áreas do conhecimento. No meu caso específico, um dos problemas que eu trabalhei lá era estudar o tempo de permanência, ou o tempo de produtividade de uma vaca leiteira na fazenda. Então eu tinha o tempo era medido desde a primeira aparição até o momento em que ela morria. E aí eu tinha duas causas de saída da fazenda, vamos dizer assim, a morte mesmo, ou se ela era abatida. Então a proposta da minha pesquisa era apresentar uma metodologia estatística que conseguisse tratar dessa variável tempo até a ocorrência do evento e ao mesmo tempo conseguisse incorporar características de modelos já consolidados na área de genética, conseguisse agregar a informação genética no modelo. O que a gente queria era não só descrever esse tempo de vida do animal, mas tentar identificar se existia alguma componente genética que poderia explicar esse tempo de produção do animal. O porquê era para permitir que se caracterizasse, poderia ser feito um melhoramento genético, um melhoramento animal com base nessa característica. Esses modelos estão muito consolidados quando se trata de características que a gente chama de modelos lineares, com características de produção de leite, por exemplo, ou peso, alguma coisa do tipo. Mas quando a característica de interesse é uma característica mais complexa, e nesse caso é bastante complexa, porque é o tempo até a ocorrência do evento. Além disso, é muito comum nesse tipo de dado a presença do que a gente chama de dados incompletos. Então, por exemplo, quando eu terminei o estudo, eu tinha algumas vacas, alguns animais que estavam vivos ainda. Então, é o que a gente chama de dados censurados. Eu sei que o indivíduo estava vivo até aquele ponto no tempo, mas eu não sei exatamente quando aconteceu a morte do indivíduo. Então, tem toda uma complexidade da própria natureza dos dados, da dimensão dos dados. Era um volume de dados bastante grande. No caso, a gente tinha um conjunto lá de uma raça específica com cerca de 880 mil animais, e como a gente tinha registros da primeira, e para alguns animais até a sexta aparição, isso chegava facilmente a 2 milhões de registros. Então, era apresentar uma metodologia estatística que conseguisse trabalhar com esses dados mais complexos, que conseguisse agregar informação e ao mesmo tempo conseguisse agregar essa informação genética e tentar caracterizar se existia um efeito genético associado a essa característica, e ao mesmo tempo, se existir, tentar quantificar esse efeito genético para permitir então o uso dessa característica no processo de melhoramento dos animais. E isso está alimentado também por pesquisas associadas do tipo o genoma da vaca ou coisa assim? Sim, existem pesquisas nessa área. Eu especificamente não trabalhei com dados genômicos. A informação genética vinha para mim, o que a gente chamava em genética quantitativa de genética clássica. Então, o que eu tinha de informação dos animais era o pedigree deles. Eu conhecia toda a história de pedigree, e o que eu estava interessado, por exemplo, era estimar se existia um efeito genético paterno, que é o que é transmitido do pai para a filha, por exemplo, né? Existindo esse efeito, eu posso fazer melhoramento genético no pai ou na própria filha, inclusive. Mas eu não trabalhei. Existem estudos usando dados de sequenciamento, de genoma, mas eu trabalhei com dados mais de pedigree. E do ponto de vista prático, até que ponto chegam na economia comum, enfim, nas atividades econômicas, as aplicações do que você fez? Bom, ou do tipo de coisa que você fez? Tanto na Dinamarca como aqui no Brasil, se você quisesse estender. Bom, aqui lá, o que eu posso dizer de lá tem um sistema um pouco, eles estão fortes, no caso das vacas, eles são muito fortes produtores de leite, então tem uma preocupação muito grande com a qualidade do leite e tal. E o que isso pode influenciar é se aplicar essas técnicas e fazer melhoramento genético, é tentar estender o tempo de vida do animal, melhorar a qualidade de vida do próprio animal e ao mesmo tempo melhorar características características econômicas, né, associadas de produtividade, enfim, aumentar a produção e tudo tem um custo, diminuir a reposição dos animais e tal. Então, se você aumenta o tempo de vida deles, se você consegue aumentar isso, automaticamente você tem tanto ganho na qualidade de vida do animal quanto do ganho de ponto de vista econômico, né? Isso é usado efetivamente na indústria agropecuária? E sim, existem já aplicações. Eu não sei no Brasil exatamente que tipos de aplicações são feitas. Eu sei que na Europa, pelo menos nos países escandinavos, eles têm todo um programa de melhoramento genético que já inclui algumas características de produção, inclui características de mortalidade e também já vem incluindo características de longevidade, né? Como eu disse, já existiam algumas metodologias que tentavam estimar
esse efeito genético associado à longevidade, o que a gente propôs é apresentar uma metodologia um pouco mais completa, um pouco mais com mais precisão nessa estimativa e que pudesse agregar, que pudesse incorporar outras características que as metodologias antigas não incorporavam. Uma delas é um problema em análise de sobrevivência que é chamado de risco competitivo. Então, no meu caso, eu tinha dois riscos competindo, que era o animal morria, o outro, o animal era abatido, por exemplo. Em análises clássicas, um é tratado como censura e você faz uma análise univariada. Na metodologia que a gente estava propondo, a gente propunha tratar isso de forma multivariada, tratar isso de forma conjunta. E a metodologia se expandia não só para dois riscos, mas para a presença de vários riscos competitivos. Quando você terminou seu doutorado, você veio para o Brasil e imediatamente fez concurso aqui ou passou algum tempo em outro lugar? Não, eu terminei o doutorado em maio de 2013, aí eu fui convidado para ficar mais um ano lá como pesquisador assistente, então eu fiquei mais um ano na universidade, no mesmo departamento, trabalhando como pesquisador assistente. Na sequência eu voltei para o Brasil e fui fazer um pós-doutorado na Exalc, em Piracicaba. E aí fui trabalhar com o tema na mesma linha. O que mudou do que eu estava trabalhando inicialmente, eu continuei trabalhando com o problema de riscos competitivos, com esses modelos complexos, genéticos, mas quando a gente tem um problema que a gente chama na análise de sobrevivência de riscos competitivos mascarados. Então eu tinha, por exemplo, entre os animais que foram abatidos, eu tinha a causa do porquê ele foi abatido. Então ele podia ter sido abatido porque ele tinha baixa produção de leite, porque ele tinha algum problema no útero, porque ele tinha alguma deformidade, enfim, ele tinha baixa fertilidade, tinham 4 ou 5 causas principais. Só que para alguns indivíduos eu sabia quando ele foi abatido, eu tinha o tempo de vida dele, mas eu não sabia a causa. Então eu tinha, além do problema de censura, eu tinha uma outra fonte de informação, de dados incompletos, que eram os indivíduos que tinham a causa mascarada. Eu sabia as possíveis causas, mas não sabia exatamente qual era a causa. E aí, no pós-doutorado, a gente foi trabalhar com metodologias que permitiam estimar esses efeitos genéticos, mesmo tendo a presença dessas causas mascaradas no meu conjunto de dados. Você tem publicado esse tipo de resultados em que revistas ou que tipo de revistas? Tem 2 publicações que saíram dessa pesquisa por enquanto. Uma delas saiu numa revista de estatística, o Journal of Applied Statistics, que foi um artigo um pouco mais metodológico. E outra saiu numa revista chamada Journal of Data Science, que é um artigo voltado específico para a área de Data Science, de animal de produção de leite. E atualmente você está trabalhando num tema bastante aplicado nessa linha ou não? Eu trabalhei com isso até o final do pós-doutorado, mesmo depois que eu ingressei. Então eu fiz o pós-doutorado na Exalc, e na sequência em 2015, né, eu fiz o concurso aqui, entrei em outubro de 2015 e continuei trabalhando nessa linha. Tem um artigo em andamento. Mais recente, aqui na universidade, eu comecei a trabalhar com outros temas, voltei a trabalhar com a questão da educação, de aplicação, a comparação de análise de desempenho dos alunos aqui dentro, estudo sobre a questão de evasão, de permanência. Esse era o interesse que eu já tinha antes de eu sair para fazer o doutorado, e mais recentemente eu também comecei a trabalhar na comissão de vestibular como coordenador de pesquisa, então voltei a trabalhar com esses temas também. Você já tem alunos? Não tenho, eu orientei alguns alunos em trabalhos de conclusão de curso, né, na disciplina da estatística, de assessoria estatística. Tive um aluno de iniciação científica, mas de pós-graduação ainda nenhum aluno. E como tem sido, assim, no tempo que você leva no Brasil, em geral, como tem sido sua vida acadêmica, digamos, satisfatória? Você está feliz com a qualidade dos alunos de graduação? Você gostaria de modificar alguma coisa? Os alunos de graduação estão bem preparados para o tipo de coisa, de pesquisa que você faz? Para se iniciar no tipo de pesquisa que você faz? Eu acho que com certeza é possível que alunos de graduação se iniciem com certa facilidade em qualquer área de pesquisa, inclusive na minha área de pesquisa. Evidentemente, como a gente colocou já no início da conversa, tem que estudar outras coisas além de estatística, né? Então, é possível fazer pesquisa no aluno de graduação, numa iniciação científica, por exemplo, né? Claro que a gente vai ter que estudar coisas de estatística que não fazem necessariamente parte do programa de estatística, então o curso de análise de sobrevivência não necessariamente é uma disciplina obrigatória do curso de graduação. A gente vai trabalhar com outro tema nesse contexto chamado de modelos mistos, que também não fazem parte do curso, mas que é possível de se aprender e se desenvolver durante o curso de graduação. Eu acho que em outras áreas os alunos já estudam esses temas, então eu acho que sim, temos alunos, com certeza é possível que alunos de graduação consigam
interagir com essa área e desenvolver pesquisa nessa área. ¿Y esos alumnos precisarían ser de estatística o podrían ser de matemática aplicada, matemática, engenharia, física? Bom, uma pergunta interessante. Não sei, eu não tenho experiência com alunos de outras áreas. Eu acho que para um aluno de estatística, se tratando de desenvolvimento de metodologia estatística ou aplicação de metodologia estatística, com certeza é mais fácil o caminho, mas para um aluno de outra área que tenha esse viés um pouco mais quantitativo, analítico, também é possível. Embora eu nunca trabalhei diretamente com um aluno de outra área, eu tenho colegas de outra área que migraram da biologia para a estatística ou da agronomia para a estatística, enfim, eu acho que essa migração é possível. Se houver esse interesse por parte do aluno, esse viés mais quantitativo, mais analítico de análise. Você sabe que, bom, talvez não saiba, mas talvez saiba que nas agências que cuidam da pesquisa no Brasil, às vezes é complicado e tem dificuldades para analisar e avaliar as áreas interdisciplinares, né? Com o qual muitas vezes a queixa de todos lados, né? Quer dizer, você é consciente desse problema? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Como se avalia a interdisciplinaridade? Eu não sei exatamente como avaliar a interdisciplinaridade. Evidentemente que a gente esbarra nesse problema quando a gente vai fazer uma publicação, como eu disse. De fato, quando a gente está fazendo não posso citar, como eu falei, o exemplo do doutorado, onde eu tinha um desenvolvimento mais metodológico, mas ao mesmo tempo eu tinha uma parte muito mais aplicada. Então, parte do trabalho foi conseguir publicar numa revista de estatística, parte do trabalho não era interesse de uma revista de estatística. Tem um desenvolvimento também, tem um resultado bastante interessante, foi publicado numa boa revista, mas era uma revista aplicada. Evidentemente que isso na hora... O Journal of Daily Science. O Journal of Daily Science, exatamente, que na área de Animal Science é uma excelente revista, né? Mas evidentemente que eu acho que ela até tem algum qualis em estatística, mas deve ser um qualis bem baixo em estatística. Então a gente esbarra com isso o tempo todo e evidentemente que trabalhando no departamento de estatística a gente tem essa preocupação do que vai ser contado, do que vai ser avaliado, do que não vai ser, mas eu acho que quando você trabalha numa área aplicada, seja na genética, tem professores trabalhando de outra área, você esbarra com isso o tempo todo, né? É um dilema, que você pode desenvolver um bom trabalho, que vai ser publicado numa excelente revista, mas não necessariamente ele vai ter a avaliação que você espera, porque não é numa revista de estatística, no meu caso, por estar num departamento de estatística. Mas acho que sou consciente em relação a esses desafios. Mas por enquanto não tem uma solução mágica para sugerir? Não tem uma solução mágica para sugerir. Não sei se alguém tem essa solução mágica para sugerir. É um problema difícil, com certeza. Ok, Rafael, muito obrigado. Foi muito boa a conversa. Esperamos ter você de novo. Talvez quando tenha a solução mágica para isso. Okay. Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Se eu aparecer com a solução mágica, eu volto aqui rapidinho. Okay. Muito bem.